Imagina só, uma cidade em Minas Gerais onde o calendário não marca apenas os meses, mas sim dois mundos completamente diferentes. Hoje, a gente vai mergulhar na história de Conceição do Rio Verde, um lugar cuja identidade é literalmente definida pelas suas estações. Pois é, quem ouve falar de lá já imagina esse paraíso natural, né? Um lugar super acolhedor, cheio de beleza por todo o lado. Mas tem uma força muito maior que molda a vida por lá. A verdadeira alma da cidade não está só nos mapas ou nas paisagens. Para entender de verdade Conceição do Rio Verde, a gente precisa olhar para o céu. A chave de tudo está no clima. Então vamos começar pelo básico, pela identidade do lugar. E o próprio nome, né, Rio Verde, já entrega ao jogo, claro. E a localização dela, bem no famoso Circuito das Águas de Minas, só confirma isso. É um lugar que nasceu e foi moldado pela água. E essa ligação profunda com a natureza tem um pano de fundo histórico riquíssimo, viu? Desde a fundação lá no século XVIII, passando pela visita ilustre do imperador Dom Pedro II, até a igreja principal se tornar uma basílica, cada momento importante da cidade aconteceu tendo essa paisagem única como cenário. E agora sim, a gente chega no ponto central de tudo, na força que basicamente cria dois mundos completamente diferentes no mesmo lugar. Porque, olha só, o que manda lá não é se faz muito calor ou muito frio. Na verdade, as temperaturas são até bem agradáveis o ano todo. O que define tudo mesmo é a chuva, ou a falta dela. É isso que divide o ano em duas realidades completamente diferentes. E este slide aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, a estação úmida, o verão. Úmido, céu quase sempre fechado, mas que explode numa paisagem de um verde vibrante e impressionante. Do outro, a estação seca, o inverno, ar puro, céu azul e o que eles chamam de estação de ouro para o turismo. E se a gente for para os números, aí não tem discussão. Olha isso, a diferença é gritante. A chuva em janeiro, no auge da estação úmida, é mais de 17 vezes maior do que em julho. É muita coisa. Pois é, e essa mudança toda, claro, a gente vê literalmente olhando para cima. O verão traz as nuvens, o céu mais fechado. Já o inverno é sinônimo de sol, de dias lindos. Dois climas, um só lugar. Tá, mas na prática, o que isso significa para quem visita? Bom, significa que a cidade oferece duas viagens, duas experiências totalmente diferentes, dependendo da época do ano. Vamos pensar na estação das chuvas. É quando a natureza mostra quem manda. As cachoeiras, nossa, elas ficam com uma força impressionante. O Rio Verde fica cheio, vibrante e a paisagem ganha aquele verde quase elétrico. É para ver a natureza em sua forma mais pura. Agora, quando chega à estação seca, aí o cenário vira de cabeça para baixo. É a hora da aventura. O tempo fica perfeito para caminhadas, para ter aquelas vistas limpas lá do alto do Morro do Careca e até para voar de asa delta debaixo de um céu quase sempre azul. E essa coisa das estações é tão forte, mas tão forte, que influenciou até a história da cidade. Quer ver? A famosa visita do imperador Dom Pedro II em 1884 não foi por acaso que ele foi em junho, bem no coração da estação seca e agradável. Ele foi lá para conhecer a joia da coroa da cidade, que é o Parque das Águas de Contendas, famoso por suas 4 fontes de água mineral. E é lá que fica a Pedra do Imperador, o mesmíssimo banco onde ele sentou para apreciar as águas. Mas Conceição do Rio Verde não é só o parque, claro. A gente tem a Basílica, que é imponente, um símbolo da fé local, o Morro do Careca, que é aquele ponto de vista privilegiado para os aventureiros, e, claro, o próprio Rio Verde, o coração pulsante da região. Ok, depois de tudo isso fica aquela pergunta, né? Qual a melhor época para ir, afinal? Bem, a resposta, curiosamente, vem dos dados e depende muito do que se está procurando. Para começar, existe uma coisa chamada Índice de Turismo. Pensa assim, é uma nota para quem quer passear, caminhar, explorar a cidade numa boa, com dias de céu limpo e temperaturas amenas. E tem também o índice de praia e piscina. Esse já é para outro tipo de viagem, para quem busca calor, para quem quer mais curtir um rio, uma cachoeira. Então o que os dados mostram é bem claro. Para um turismo mais geral, de exploração, de caminhada, o período de abril a setembro é imbatível. Agora, se a ideia é sentir o calor e aproveitar a água, aí o ideal é pegar aqueles meses de transição, sabe? Final de março, final de abril e depois de meados de agosto até ao final de outubro. No final das contas, a escolha é essa. A força dramática das águas e o verde exuberante do verão, ou a tranquilidade dourada e os céus abertos do inverno. Conceição do Rio Verde não oferece apenas um destino, oferece uma decisão.
E essa decisão que vai moldar toda a experiência.